Variância e desvio padrão. Como vimos, a amplitude total é instável por se deixar influenciar pelos valores extremos que são, na sua maioria, devidos ao acaso. A variância e o desvio padrão são medidas que fogem a essa falha, pois levam em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, o que faz delas índices de variabilidade bastante estáveis e por isso mesmo os mais geralmente empregados. A variância baseia-se nos desvios em torno da média aritmética, porém, determinando a média aritmética dos quadrados dos desvios, assim representando a variância por S ao quadrado temos. Variância, então a gente olha para S ao quadrado, a gente vê variância. Ela é o somatório dos desvios quadráticos, dividido pelo somatório da frequência. Só que o somatório de frequência é o tamanho da amostra, então a gente pode dividir, achar a variância fazendo o somatório dos desvios quadráticos dividido por n. Nota: quando nosso interesse não se restringe à descrição dos dados, mas tirar inferências válidas para as respectivas populações, convém efetuar uma modificação que consiste em usar o divisor n-1 em lugar de n. Podemos ainda, com o intuito de conservar a definição, calcular a variância usando o divisor n e, em seguida, multiplicar o resultado por n dividido por n-1. Sendo a variância calculada a partir dos quadrados de desvios, ela é um número em unidade quadrada em relação à variável em questão, o que, sob o ponto de vista prático, é um inconveniente. Por isso mesmo, imaginou-se uma nova medida que tivesse utilidade e interpretação prática, denominada desvio padrão. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância e é representada por S. Então você olha para S, você vê desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada de quem? Quem é S ao quadrado? Variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se você substituir a fórmula da variância, fica dessa forma aqui. Nota: tanto o desvio padrão como a variância são usados como medidas de dispersão ou variabilidade. O uso de uma ou de outra dependerá da finalidade que se tem em vista. A variância é uma medida que tem pouca utilidade como estatística descritiva, porém é extremamente importante na inferência estatística e em combinações de amostras. Se bem que a fórmula dada para o cálculo do desvio seja a que torna mais fácil a sua compreensão, ela não é uma boa fórmula para fins de computação, pois em geral a média aritmética, o x-barra, é um número fracionário, o que torna pouco prático o cálculo das quantidades dos desvios quadráticos. Podemos simplificar os cálculos fazendo uso da igualdade, então no lugar dessa expressão se utiliza essa expressão aqui. Assim, o somatório dos desvios quadráticos por seu equivalente em 1, obtemos desvio padrão como a raiz quadrada dessa expressão, que pode ser escrito da seguinte forma: desvio padrão é igual à raiz quadrada dessa expressão. É o que não muda muita coisa, né? Continua o mesmo cálculo. Não apenas esse método é usualmente mais prático, como também mais preciso. Quando a média não é exata e tem de ser arredondada, cada desvio fica afetado ligeiramente do erro por causa desse arredondamento. O mesmo acontece com os quadrados, podendo os resultados do cálculo ser menos exatos do que a fórmula 2, essa fórmula aqui. O desvio padrão goza de algumas propriedades que destacamos. Primeiro, somando-se ou subtraindo-se uma constante de todos os valores de uma variável, o desvio padrão não se altera. Então, um desvio padrão, ele não vai alterar quando você somar ou subtrair algum valor de todas as variáveis. Segundo, multiplicando-se todos os valores de uma variável por uma constante diferente de zero, o desvio padrão fica multiplicado por essa constante. Essas propriedades nos permitem introduzir no cálculo do desvio padrão simplificações úteis, como veremos mais adiante.
Para o cálculo do desvio padrão, consideremos os seguintes casos. Dados não agrupados. Tomemos como exemplo o conjunto de valores da variável x. Então, esses são os valores. O modo mais prático para se fazer o desvio padrão é formar uma tabela com duas colunas, uma para xi e outra para xi ao quadrado, assim. Então, ele botou os valores, que era de xi, pegou o xi e levou ao quadrado. 40 ao quadrado é 1.600, 45 ao quadrado é 2.025, 48 ao quadrado 2.304. E aí ele somou o xi, deu 371, somou o xi ao quadrado, deu 20.293. Agora você tem um total de 7 valores, então n é 7. Agora, aplicando na expressão, como é que você acha o desvio padrão? Ele vai ser esse resultado, 20.293 dividido por 7, menos esse valor aqui ao quadrado, esse valor dividido por 7 ao quadrado. Então, esse valor menos 53 ao quadrado. Fica 2.899 menos 2.890, esse total dá 90, e a raiz quadrada de 90 é 9,486. Na verdade, o desvio padrão é 9,49, ou poderia ser 9,5 se a gente fosse arredondar para uma única casa. Então esse cálculo aí, na verdade, ele vem de onde? Foi pedido para a gente calcular o desvio padrão. O desvio padrão foi pedido para a gente usar a fórmula 2, que é o somatório de xi ao quadrado dividido por n, menos o somatório de xi dividido por n ao quadrado. Então, quando a gente vem calcular o nosso desvio padrão, nós vamos olhar para cá, quer ver? O somatório de xi ao quadrado é 20.293. Então, a gente vai escrever no lugar desse somatório aqui, 20.293. Dividido por quantos? Quantos xi tem? Quando você conta aqui, você chega a 7. Então, o n vale 7. Menos, agora você vai pegar o somatório de xi, que é quanto? O somatório de xi é 371. Então, nós temos 371 dividido por 7 elevado ao quadrado. Então, nosso desvio padrão vai ser a raiz quadrada de quem? Quando você dividir esse número por 7, você chega em 2.899, menos, quando você divide 371 por 7, você chega a 53 ao quadrado. Então, o nosso desvio padrão vai ser a raiz quadrada dessa diferença. 2.899 menos, quanto que é 53 ao quadrado? É 2.809. Essa diferença dá 90. E a raiz quadrada de 90 é aproximadamente 9,49. Ou seja, o nosso desvio padrão é 9,49. Esse foi o método que ele ensinou, pediu para a gente utilizar. Uma forma alternativa, que foi a primeira que ele também pediu, porque falou que a gente poderia utilizar, é essa daqui. Vou mostrar para você agora. Você coloca aqui n, então nós vamos colocar o xi. Então vamos lá, o primeiro xi vale 40, o segundo xi é 45, o terceiro xi é 48, o quarto é 52, o quinto é 54, o sexto é 62, o sétimo é 70. Esse somatório aqui já está calculado aqui para a gente, dá 371. Nós vamos aproveitar, vamos calcular a média desse xi. A média é esse somatório aqui, 371 dividido por 7. Ou seja, essa média é igual a 53. Agora a gente vai abrir uma nova coluna aqui. A gente vai fazer xi menos a média.
Então nós vamos fazer o quê? 40 menos 53 dá quanto? Dá menos 13. 45 menos 53 dá menos 8. 48 menos 53 dá menos 5. 52 menos 53 dá menos 1. 54 menos 53 dá 1. 62 menos 53 dá 9. 70 menos 53 dá 17. Se você fizer essa soma, você vai encontrar exatamente zero. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa soma e nós vamos elevar essa soma ao quadrado. Então, menos 13 ao quadrado é 169. Menos 8 ao quadrado é 64. Menos 5 ao quadrado é 25. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 9 ao quadrado é 81. 17 ao quadrado é 289. Pega a sua calculadora, faz essa soma, você vai chegar a 630. Agora nós vamos fazer o seguinte, antes da gente fazer o cálculo, antes da gente calcular o desvio padrão, nós vamos calcular a variância. A variância é o S ao quadrado. Então ela vai pegar esse somatório aqui, ó, 630, e vai dividir pelo N, que é 7. Ou seja, essa nossa variância é 90. Mas eu interesso no desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 90. Ou seja, o desvio padrão é 9,49. O que ele chamou a atenção nossa no exercício para a gente ter cuidado? É que esse cálculo, esse segundo cálculo aqui, ó, essa parte aqui, quando você tem uma média que ela é um número decimal ou uma dízima periódica, você vai encontrar valores aproximados para os desvios simples. E isso é um complicador para os nossos cálculos. Mas, nesse caso aqui foi tranquilo, beleza? O importante aqui é você saber que existem as duas formas de fazer o cálculo. As duas eu acho que são tranquilas e você escolhe aquela que mais você se adequar.